No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que funciona as principais formas de uma empresa remunerar o acionista. Existem os dividendos, os juros sobre capital próprio, bonificações, recompra de ações e também temos as subscrições. Então temos diversas formas da empresa acabar rentabilizando o acionista. Muitas pessoas só olham para os dividendos ou então juros sobre capital próprio. Mas estas formas fazem a total diferença no longo prazo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. A primeira forma de remuneração ao acionista é o que todo mundo já conhece, os dividendos. Mas como que funciona na prática? Basicamente, o que vai impactar nos dividendos a primeiro momento seria o payout, ou seja, a porcentagem do seu lucro que o banco, ou no caso a ação, vai distribuir em forma de dividendos para os acionistas. Então, como o Banco do Brasil está marcando 40%, mas na verdade é um pouco acima disso, vou mostrar logo mais, essa porcentagem vai ser distribuída do lucro em forma de dividendos para quem investe no banco. E se a empresa tem uma porcentagem muito alta, é sinal que ela retém pouco dinheiro para si mesma para poder crescer ou então quitar dívidas. É uma empresa mais consolidada e de baixo crescimento. Agora, se a empresa tem um payout menor, 25, 30, 40%, é porque a empresa pega a maioria do seu lucro para continuar crescendo ou então quitar dívidas. Empresas são compostas de fases. Tem anos que o payout pode estar mais alto, tem anos que o payout pode estar mais baixo. Sendo que tem empresas que pagam um baixo dividendo porque o payout está em 25%. Aí, se ela chegar a dobrar o seu payout para 50%, ou então pagar 75%, o seu dividendo pode subir muito. Outro fator que impacta diretamente é o total de ações, ou seja, de papéis em circulação da ação. Então hoje temos 5,7 bilhões de ações do Banco do Brasil no mercado. Agora vamos calcular o dividendo projetado de uma maneira bem fácil. O Banco do Brasil divulga o resultado esperado para o ano. Então o lucro líquido esperado para 2024 é entre 37 a 40 bilhões. Ele lucrou 9,3 bilhões no primeiro trimestre. Então, se formos multiplicar 9,3 bilhões de lucro por 4 trimestres no ano, chegaríamos em 37,2 bilhões, um pouquinho acima do mínimo estipulado. Lembrando que cada trimestre o ideal é você recalcular novamente o lucro e o dividendo projetado, até porque empresas vão oscilando e podem ter um crescimento ou decréscimo. Mas de qualquer forma, já achamos o lucro projetado. Tem empresas que não fornecem essa projeção, então de acordo com as perspectivas, resultados e indicadores, projetar o lucro de acordo com a sua análise. E como é de costume, no começo do ano o Banco do Brasil já divulga o seu payout, então ele subiu de 40% para 45% do seu lucro que vai ser distribuído em forma de dividendos. Também acabou divulgando as datas de pagamento, as datas de anúncio, ou seja, o dia que vai ser anunciado, a Datacom, também conhecida como database, então até esse dia você pode comprar para receber o dividendo. Se você comprar na DataX, você não tem mais direito de receber o dividendo. Então, pegando de exemplo esse primeiro pagamento, a Datacom foi no dia 11, então até o dia 11 você podia comprar e no dia 12 você já não recebe mais o dividendo. E a data de pagamento no dia 27/3, então é bem intuitivo. Agora você pega o lucro projetado, multiplica pelo payout, ou seja, como é 45% do Banco do Brasil já foi definido, você multiplica por 0,45. Chegaria em 16,7 bilhões, dos 37 vai ser distribuído em forma de dividendos. Agora você divide pelo total de ações que está no mercado. Então chegaríamos num dividendo de R$ 2,92 por ação. Essa é a principal forma de remunerar o acionista, é uma das mais conhecidas. É basicamente a distribuição do lucro da empresa. Aí o que vai variar é o seu preço sobre o seu lucro, então quantas vezes que a empresa está negociada com base no seu lucro, seu valor patrimonial, o seu payout, então vai impactar diretamente no seu lucro, a sua margem também, empresas com margens maiores, lucra mais, passa menos perrengue com crises e também acaba distribuindo um dividendo maior. E outro ponto que muitas pessoas esquecem de colocar na ponta da caneta é o lucro por ação. Por exemplo, como o Banco do Brasil tem um lucro projetado para 2024 de 37,2 bilhões, dividindo pelo total de ações com 100% de payout, chegaria num lucro por ação de R$ 6,49. Então esse é o lucro total do banco por ação. Aí uma parte ele distribui para os acionistas, uma parte ele reinveste. No último ano foi 5,71, então temos um crescimento. Então esse é o retorno total que o banco tem, distribuindo os dividendos e também reinvestindo.
Sendo assim, teve um crescimento no longo prazo, um ponto muito positivo. E 2023 está marcando um lucro de 11,17 por ação, mas na verdade ocorreu o desdobramento, então acabou alterando suas médias. Como temos um lucro de 6,49 por ação projetado multiplicado por 2, então seria a mesma coisa que 12,98 de lucro antes de ocorrer o desdobramento, maior do que 2023, que foi 11,17. Então observe se a empresa está com lucro por ação crescente, mesmo que o dividendo não tenha crescido, pode ocorrer diversos fatores, diminuição no payout, aumento do preço sobre o seu lucro, então é negociado em mais vezes o seu lucro e por aí vai. O lucro por ação acaba realmente identificando se a empresa está lucrando mais ou não. Agora veremos sobre o juros sobre capital próprio. Qual que é a diferença do dividendo? Basicamente, é um benefício tributário para as empresas. Mas como assim? As normas que regem o juros sobre capital próprio eles são mais simples. Eles não precisam de previsão estatutária, então não precisa ter um lucro mínimo para ser distribuído, que no caso das empresas são 25%, e também podem ser definidos pela diretoria. Já os dividendos têm um mínimo de 25% do seu lucro líquido para ser distribuído. Agora falando no aspecto tributário, os dividendos recebidos pelos acionistas eles são isentos de imposto de renda. Porém, o juros sobre capital próprio desconta 15% já retido na fonte. Mas o que acontece é que o lucro que foi distribuído em forma de dividendos já foi tributado com 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social e mais PIS e COFINS, dependendo do ramo da empresa. Já o juros sobre capital próprio ele não é tributado com esses 25% do imposto de renda e 9% da contribuição social, mas sim 15% sobre o montante total. Então a base de cálculo é menor. Por exemplo, digamos que uma empresa tenha 100 milhões de lucro antes dos impostos, juros e depreciações. Aí é calculado os impostos e vai ser descontado 25% do imposto de renda e 9% da contribuição social. Sobra 68,2 milhões. Agora, se essa empresa distribui desses 100 milhões, 50 em forma de juros sobre capital próprio, 50 milhões menos 15%, ou seja, ela teve que pagar 7,5 milhões de impostos. Sobraria 42,5 milhões. E sobre os 50 milhões que restou, digamos que ela pague 25% de imposto de renda e também pague 9% de contribuição social. Então ela pagou, subtraindo os 50 milhões, 15,87 milhões e mais 7,5 milhões de impostos, que foi sobre os 50 milhões distribuído em forma de juros sobre capital próprio, totalizando 23 milhões de impostos. Se a empresa fosse distribuir da forma convencional, ela pagaria 31,7 milhões de impostos, ou seja, a base de cálculo é maior, sendo assim o imposto é maior. Então no longo prazo sobra mais dinheiro para a empresa. Isso que eu calculei com somente 50% da distribuição de dividendos em forma de juros sobre capital próprio. Se a empresa pagar uma porcentagem maior, a economia também vai ser maior. Então por isso que muitos bancos acabam pagando em forma de juros sobre capital próprio, inclusive tem alguns que pagam somente desse estilo, como é o caso do Bradesco, que paga pequenos juros sobre capital próprio todos os meses e 2 vezes por ano juros sobre capital próprio maiores. Temos também o caso do Banco ABC, que é uma small cap que também paga somente juros sobre capital próprio. Então é muito vantajoso para as empresas no longo prazo. E sobre as bonificações, como que funciona? Basicamente, é a distribuição de novas ações. Isso de forma gratuita, o acionista não gasta um centavo para ter essas novas ações. Até porque é o aumento de capital de uma sociedade, de uma empresa, mediante a incorporação, ou seja, a anexação do lucro para a própria empresa em troca, ela dá novas ações. Basicamente, aumenta o número de ações e o dinheiro fica na empresa. E com isso tem o famoso aumento na base acionária que várias pessoas acabam comentando. O próprio Luiz Barsi, quando diz que uma empresa tem uma base acionária muito grande, ele se refere que tem muitas ações em circulação. Então basicamente você tem mais ações hoje, porém é descontado do preço da ação. É um movimento natural que acaba acontecendo no mercado. Isso pode acabar ajudando o acionista porque a ação vai ficando mais barata e consegue comprar mais ações por um preço maior e reinvestir os dividendos mais facilmente. Mas na prática não muda muita coisa porque o patrimônio fica inalterado. O que é o exemplo do Bradesco, como por exemplo hoje, ele está dando um retorno negativo em 10 anos, porque o site não calcula as bonificações. Então você teria recebido muitas ações nesses 10 anos. Por exemplo, em 2022, ele deu uma bonificação de 10% do total de ações. Então quem tinha 10 ações ganhou uma ação de brinde.
Aí em 2021 deu outra bonificação de 10 ações. É de costume o banco fazer essas bonificações, sendo que em 2020 ele também deu uma bonificação de 10%, acabou dando também uma bonificação de 20% em 2019. Então só para você entender na prática como que ficou a rentabilidade de uma pessoa que comprou ações do Bradesco lá no começo de 2019 a R$ 27,99. Ele caiu quase 50%, hoje está custando R$ 13,34. Digamos que a pessoa tenha comprado 1.000 ações a R$ 27,99 naquela época, 35,7 ações, 35 para arredondar para baixo. E em 2019 o banco pagou 20% de bonificação no total de ações, 2020 pagou mais 10%, 2021 mais 10% novamente e 2022 mais 10%. Então hoje a pessoa teria 55,9 ações sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Se você for multiplicar por 13,34, a pessoa teria 745. Então não seria uma perca de 50% como as pessoas esperam. Isso sem contar o reinvestimento dos dividendos, que provavelmente teria feito você ficar no 0 a 0, mesmo o banco tendo caído 50% das suas cotações. Então, obviamente que não é a melhor forma de remunerar o acionista, até porque vai aumentando o total de ações cada vez mais. O Bradesco hoje tem 10 bilhões de ações no mercado, porém é uma forma válida e muito utilizada pelas empresas, mas de longe não é a melhor opção. Agora, outro método de remunerar o acionista são as recompras de ações. É o contrário do que acontece lá nas bonificações. O programa de recompra de ações de BB Seguridade já foram recompradas 34 milhões de ações, a um preço médio de R$ 31,94. Então essas ações que foram recompradas são canceladas futuramente e vai ter menos ações para dividir o dividendo. Por exemplo, hoje temos 2 bilhões de ações disponíveis no mercado para a BB Seguridade. Com o lucro projetado próximo de 8 bilhões para este ano de 2025 da BB Seguridade, dividindo por 2 bilhões de ações, chegaríamos em um lucro por ação de R$ 4,00, multiplicando por um payout de 85%, um dividendo de R$ 3,40. Agora, se você subtrair desses 2 bilhões de ações o total que foi recomprado, que é 34 milhões, 407 ações e 400, ficaria 1 bilhão 965 milhões de ações disponíveis no mercado, isso que não chegou ao fim do seu programa de recompra de ações. Está praticamente na metade, já que eles podem comprar até 64 milhões. Então, com os mesmos 8 bilhões de lucro projetado, porém dividido pelo total de ações após o programa de recompra de ações, chegaria em 4,07, multiplicando por 0,85, um dividendo de 3,45. Então 5 centavos a mais na questão do pagamento. E isso com somente uma recompra de ações, pode acontecer várias durante vários anos. Então o dividendo vai subindo, mas claro que o dinheiro sai do caixa da empresa, nada é de graça, mas tem menos ações em circulação, vai aumentando o capital da empresa, aumentando o dividendo também, porque o capital da empresa é o patrimônio dividido pelo total de ações, sendo assim a cotação fica maior. Sendo que é só você usar a lógica. Se hoje tem 2 bilhões de ações disponíveis no mercado da empresa e o lucro da empresa está crescendo cada vez mais e o número de ações disponíveis é o efeito contrário da inflação. Tem menos ações para dividir um lucro maior. Então, diferente da inflação, onde aumenta a base monetária, aumenta o número de reais no Brasil, tem menos ações em circulação para dividir o lucro que é crescente. Acaba te blindando contra a inflação que temos aqui no Brasil. E só de curiosidade, a Vale, uma das maiores mineradoras que temos aqui no Brasil, está fortemente com seu programa de recompra de ações, que desde 2021 já comprou 22% do total de ações em circulação, isso de papéis ordinários com o final número 3. Então diminuiu a base acionária em 22%, porque só tem ações com o final número 3, por ela ser do novo mercado, acaba te blindando contra a inflação, mesmo que o lucro da empresa seja menor, o dividendo vai ficar igual ou até maior, porque tem menos ações para dividir o lucro da empresa, ou seja, um ponto muito positivo. Indica que a empresa está barata porque ela mesma está recomprando suas próprias ações e gera valor para o acionista. E por último, o que é a subscrição de ações? É a mesma coisa que acontece nos fundos imobiliários, só que os fundos imobiliários fazem com muito mais frequência. Basicamente, é o aumento de capital da empresa por um processo de emissão de novas ações. Então, digamos que a empresa quer aumentar o seu capital, ela quer captar dinheiro e, em vez de assumir dívidas com bancos, emite novas ações e os acionistas acabam comprando essas novas ações por um preço menor para acabar compensando, é claro. Então digamos que uma empresa queira aumentar o seu capital social em 10 milhões.
e o seu capital social de início era 100 milhões, ou seja, vai aumentar o número de ações em 10%, então você tem o direito de subscrever, ou seja, de comprar 10% da quantidade de ações que eles possuem por um preço já definido. E os motivos positivos que faz valer a pena participar do programa de subscrever as ações, basicamente, é evitar uma diluição, então vai ter mais ações no mercado, e se você não exercer o direito e comprar novas ações na subscrição, sua posição vai ser diminuída, porque vai ser emitida novas ações e você não vai comprar mais, ou seja, em forma de porcentagem será menor. Por mais que as subscrições são pequenas em forma de porcentagem, 3, 4, 5%, se foram feitas várias, no longo prazo pode diminuir de forma significativa o seu patrimônio. O que acontece com os fundos imobiliários, então é obrigatório você participar no longo prazo para não ter a diluição da sua participação. Outro ponto é que você compra ações com descontos e também aumenta o poder dos juros compostos. Por exemplo, recentemente tivemos a subscrição do Banco ABC. Isso foi lá no começo de 2024. Então, basicamente, como que iria funcionar? Você iria pagar R$ 18,97 por cada ação na subscrição. Porém, você teria o direito de subscrever somente 3,3% da quantidade de ações que você tem. Por exemplo, se você tivesse 1.000 ações do Banco ABC, poderia comprar 33 ações de subscrições por esse preço. É o aumento da base acionária dessa porcentagem. Então, o preço atual do Banco ABC naquela época era R$ 23,50. Quem quisesse comprar as ações na subscrição respeitando essa porcentagem, poderia comprar por R$ 18,97. Você teria um ganho de capital, porque estaria comprando mais ações por um preço mais barato do mercado. Basicamente é um prêmio para quem já é acionista e não quer ter seu capital diluído. Então só de você comprar as ações e logo vender, teria um ganho de 2,3% em cada ação. Claro que compensa ficar com as ações para não ter a diminuição do seu patrimônio. Então basicamente é importante participar de todas as subscrições, principalmente de fundos imobiliários, porque eles fazem com muita frequência. E o MXRF11, por exemplo, já está na 9ª subscrição, ou seja, em 10 anos que o fundo existe, que há pouco tempo, já foram feitas 9 subscrições, é quase como se fosse uma por ano. Então se você não tivesse participado em nenhuma dessas, seu patrimônio seria muito diluído. Então é obrigatório para quem investe em fundos imobiliários para o longo prazo participar das subscrições. Para empresas é bem difícil acontecer, poucas delas fazem isso, a maioria pega dívida em banco e acabam diminuindo o payout ou então distribuindo um dividendo menor para poder quitar suas dívidas e continua crescendo, pagando um dividendo menor. Agora fundos imobiliários, para crescer, é quase que necessário fazer emissões de novas cotas, ou seja, subscrição. Então, por fim, as melhores formas de remunerar o acionista são dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações, bonificação por último e subscrições. Na verdade, é uma forma de captar mais dinheiro, mais investimento para as empresas. Se tiver um bom ágio, se tiver um bom desconto, acaba compensando para o acionista. Agora, para fundos imobiliários, não é tão compensatório, porque você, entre aspas, é obrigado a participar. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.